Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, são 2 horas e 2 minutos. A dona Maria, do bairro Tropical, Alan, está te perguntando assim: eu me chamo Maria, pergunte para o candidato por que ele defende tanto um presidente que debochou e subestimou uma doença respiratória que matou tanta gente. Ela está se referindo à Covid, que o candidato conheceu muito bem em seu seio familiar, enfim. A postura do presidente Bolsonaro em relação... Até mesmo o próprio presidente reconheceu aí que ele deu uma exagerada. A dona Maria está perguntando em relação a isso. Dona Maria, eu também sofri com a Covid, com amigos que nós perdemos. Fiquei no Acre o tempo todo, visitei as unidades, trabalhei. Acabei pegando Covid por causa disso, por estar próximo das unidades de saúde, ajudando, trazendo respiradores, ajudando com os equipamentos de UTI que nós conseguimos trazer com recursos nossos, de emendas nossas, ajudando em tudo que eu pude. Infelizmente, nós tivemos muitas perdas de vidas, uma dor eterna para quem perdeu seus entes queridos. Eu perdi meu sogro, minha esposa perdeu o pai, quase perdi minha esposa e meu filhinho recém-nascido. Eu sei a dor que essas pessoas e que eu senti. Infelizmente, a parte da imprensa utilizou uma fala do presidente, que ele também reconhece que talvez tenha exagerado. Mas o presidente Bolsonaro garantiu a vacina para todos os estados. Nenhum estado precisou comprar vacina. Ele pode ter falhado na retórica, mas ele agiu muito bem na prática. O Brasil atendeu seus estados e municípios com a vacina. É porque ele é obrigado, né? Ele é obrigado, mas ele poderia, por exemplo, não ter feito. Ou ter demorado demais, ou não ter atuado, ou não ter agido de forma contundente como agiu. Eu acho que o presidente, do ponto de vista prático, ajudou muito o Brasil, levou a vacina, o papel dele ele fez. Claro, o presidente Bolsonaro tem o jeitão dele, que às vezes eu discordo, já falei isso pessoalmente para ele, que tem algumas falas que ele poderia evitar. Mas é o jeito dele, o povo gosta dele assim. Acredito que o governo brasileiro fez o seu melhor com a compra de vacinas para atender os brasileiros. Hoje nós temos a população praticamente toda imunizada e eu sou um defensor da vacina. Vou continuar falando a respeito de saúde, não é à toa, porque eu tenho conversado bastante, sobretudo com algumas lideranças de Feijó e Tarauacá, e nesses municípios, Alan, a situação está bem complicada. Eu queria saber de você, que perspectivas você, na condição de senador, uma vez eleito, o que você pensa? Como é que a comunidade que mora no interior do Acre pode ter segurança de que alguma coisa vai melhorar na área da saúde? Então eu visitei o Hospital de Tarauacá, o Hospital Sansão Gomes, destinei emendas para aquele hospital, para reformas que foram feitas, para equipamentos que já foram adquiridos. Recentemente entregamos vários computadores para atender o hospital, já estavam defasados, equipamentos como raio-x digital, equipamentos importantes para mesas cirúrgicas, focos cirúrgicos, não só lá, mas também na capital, mas especificamente Feijó e Tarauacá. Feijó da mesma forma, enviamos recursos, mas são hospitais que precisam de reparos, Feijó principalmente, o hospital precisa passar por um grande reparo. Né? Para você ter ideia, o hospital lá em Cruzeiro do Sul, da Vila Santa Luzia, a unidade mista, está sendo toda reconstruída. Né? Recentemente nós habilitamos o centro de parto normal do hospital de Tarauacá, que era um sonho daquela unidade, ter o seu centro de parto normal habilitado, ação nossa do nosso mandato. Então são muitas ações nossas nessa área. Sabe por quê? Tá? Estava lá em Jordão, eu fiz questão de visitar o hospital de Jordão. Situação de falta de equipamentos e de medicamentos. No mesmo momento eu liguei para a secretária, doutora Paula, que imediatamente me atendeu e eu expus para ela. Eu estava lá com a doutora Tuane, com a médica, e disse: deputado, nós estamos aqui com a ausência de alguns medicamentos. Imediatamente eu solicitei à secretária que só estamos mandando um carregamento de medicamentos para ir. Então é assim que eu faço. Faço a fiscalização e já digo logo, tem que fazer isso. Quando falta equipamento, por exemplo, pegamos a doutora e pedimos: me faça uma relação de equipamentos que a senhora precisa. Ela está me enviando essa relação para a gente poder colocar já agora, em novembro, nós temos as emendas deste ano, para executar no ano que vem, para a gente já adquirir esses equipamentos. Então tem que ir para dentro das unidades. Cruzeiro do Sul? Cruzeiro do Sul, nós colocamos recursos dentro do Hospital do Juruá, estamos adquirindo o ônibus. Você lembra do ônibus do Hemoacre, aquele ônibus lindo que substituiu o antigo Fizeram até uma ônibus? garagem para ele ali. Lindo, agora sim, graças a Deus, depois de muita luta nossa, fizeram a garagem do ônibus. E lá em Cruzeiro do Sul estamos adquirindo, estamos ajudando o Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul, estamos ajudando, o Hospital Dermatológico já foi reformado com emenda nossa, e habilitamos a hemodiálise do Hospital do Juruá. Itaã, a hemodiálise é um serviço fundamental, são pacientes renais crônicos que sofrem com graves problemas renais e precisam fazer hemodiálise.
O que nós fizemos? Habilitamos o serviço em Cruzeiro do Sul em 2016, R$ 2.800.000 por ano, para que esses pacientes recebam o melhor atendimento, e habilitamos aqui em Rio Branco. Então as pessoas ficavam até de madrugada na Fundação Hospitalar esperando para fazer hemodiálise. Um absurdo com esses pacientes. O que eu fiz? Batalhei no Ministério da Saúde até sair a nossa habilitação da clínica renal para atender com decência e o carinho que a população merece. Então é assim que a gente faz, Itan. Trabalhando, lutando. Eu fico nos ministérios de plantão até sair o benefício para o povo do Acre. O seu Vitalino, ele está mudando o rumo da prosa aqui, lá do Bela Vista, do Conjunto Bela Vista aqui em Rio Branco. Itaã, pergunta ao Alain, o que justifica o presidente do partido dele no Acre não pedir voto para ele? Então, esse infelizmente foi uma situação muito chata que aconteceu dentro do União Brasil. É uma pena que o nosso presidente, senador Márcio Bittar, tem a candidata dele ao Senado, que é a esposa, a professora Márcia. É um direito dela ser candidata, é um direito dele apoiá-la. Mas se eu fosse o presidente do União Brasil, eu apoiaria o candidato do União Brasil e não criaria um cavalo de batalha como esse para eleger a esposa. Eu acho que tem momentos que você não pode pensar em criar só um modelo político baseado nas pessoas da sua família. Você tem que pensar no povo do Acre. Você tem que pensar em ajudar a tua população. Então, quando você olha a política dessa maneira, é um erro. É um erro muito grave. E é um direito dele, é um direito da professora Márcia ser candidata, mas eu faria diferente. Eu apoiaria o candidato do meu partido, eu fortaleceria o meu partido, eu não espatifaria o meu partido e não faria como ele fez, tentou me caçar o direito de ser candidato ao destituir a executiva estadual do partido. Precisou vir um interventor da Nacional para garantir, gente, o meu direito de ser candidato. Então quem tem que me julgar é o povo. Não é ninguém tentando dar o golpe dentro do partido para me tirar o direito de ser candidato. É a população que vai dizer se eu devo ou não ser senador do estado do Acre, defender o povo, defender o nosso povo lá em Brasília. Você articulou para tomar o partido? De forma nenhuma, tanto que nas reuniões que nós fizemos em Brasília, ligamos para o senador Márcio. Era a tentativa de pacificar o partido em torno da proposta de apoiar o governador Gladson Cameli. Mas como não havia mais condições, o senador se lançou candidato ao governo, que é um direito dele também, mas o objetivo era justamente inviabilizar a nossa aliança com o Progressista e os demais partidos da coligação e nos tirar a oportunidade também de ser o vice naquela época. Mas graças a Deus, Deus sempre pensou para nós sermos o candidato ao Senado. Esse é o projeto de Deus para a minha vida. Eu acredito muito na direção de Deus em tudo e é o que Deus preparou para a gente colocar para o povo do Acre apreciar, para o povo do Acre decidir. Então eu acho que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma vez eleito senador, essa trama toda terá consequências? Porque aí, na cadeira de senador, o pescoço engrossa um pouco. Né? Eu queria saber se esse problema de uma pré-campanha, se uma vez senador, isso vai ter consequências. Então, na política você precisa entender que a campanha ela tem suas nuances. Mas depois que você está no cargo, você tem que pensar no povo. Obviamente que esses problemas políticos, eles têm seu momento para ser resolvidos. Eu não sou uma pessoa vingativa, mas eu também tenho postura. Porque você vai ser colega do Márcio Bittar, possivelmente, né? Tenho postura. Se Deus quiser e o povo do Acre compreender, entender que eu estou preparado para ser senador e me der essa honra, farei o meu melhor para atender os anseios do povo do Acre, ser um grande senador, fazer tudo pelo meu povo, pelo meu país. Mas essas questões têm que ser resolvidas, eu acredito que nós vamos resolver essa situação, mas o momento é de pensar em ajudar o povo do Acre, em fazer um bom mandato, em honrar os votos que eu tenho certeza que a população do Acre vai me dar. Boa tarde, para você ver como que as perguntas aqui sempre tem a questão da saúde no meio. Meu nome é Frank, pergunta para o entrevistado por que ele não cria um projeto para a construção de um hospital militar. Já que eu não entendo qual que é a necessidade. Você poderia me explicar o que diferencia um hospital militar de um hospital? Não, existem propostas, né, de hospitais militares, a UFAC tem a proposta do hospital universitário, que também eu acho extremamente importante, relevante, que isso tem que ser muito debatido pela bancada, em buscarmos os recursos para a construção desse hospital também, que eu acho de uma grande relevância. Eu acho que o Frank, né? Frank também é uma boa proposta, a gente pode inclusive debater esse tema que eu acho relevante, mas acima de tudo nós temos que qualificar os nossos hospitais já existentes. Né? Vou te dar um exemplo.
dos hospitais militares. Nós temos a Policlínica da Polícia Militar, a Policlínica dos Bombeiros. Sabe quem colocou emendas para elas? Alan Rick. Policlínica da Polícia Militar está montando seu laboratório completo, economizando R$300 mil por mês com exames laboratoriais, porque agora vai ter o seu próprio laboratório. Emenda de Alan Rick. Policlínica do Corpo de Bombeiros. Emenda de Alan Rick. R$1,5 milhão para reformar, ampliar e modernizar a Policlínica dos Bombeiros, que atendem os integrantes da corporação e seus familiares. Da mesma forma, nós temos que pensar nos hospitais públicos. Nós temos aí uma série de hospitais que precisam ser reformados, como nós citamos. Mas o hospital militar também é uma ideia interessante para a gente avaliar. Alan, nosso tempo já está quase esgotando. Eu queria saber de você o seguinte, você, todos sabemos, e você também faz questão de reforçar isso na sua imagem de homem público, sua relação com questões religiosas, você é um homem religioso e tudo. Uma vez senador, como é que está a cultura, a produção cultural, a produção artística? Isso é um ponto importante na tua agenda? Eu estou perguntando isso e fazendo relação com o seu perfil de homem religioso, porque muitas vezes, aliás, quase sempre, a arte existe para contestar tudo, inclusive a ideia de Deus. Isso aí não é problema para a arte. E o Alan Rick vai estar apoiando esse tipo de iniciativa, de expressão artística? A cultura, ela tem que ser valorizada. Os criadores de cultura devem ser valorizados. Obviamente que tem a turma ideológica que, de alguma maneira, utiliza a cultura de maneira ideológica, mas eu não penso que se deva jogar tudo fora por conta de um grupo que use de forma mais ideológica. Eu penso que a cultura tem que ser respeitada. Os formadores e os produtores de cultura devem ser valorizados, né? A lei do menino do Gustavo, Paulo Gustavo? A lei Paulo Gustavo, que nós aprovamos no Congresso, fundamental para a produção cinematográfica, para a nossa produção artística e para o fomento da nossa cultura. Fundamental a lei Paulo Gustavo, né? Inclusive nós votamos favoráveis à lei, os fazedores de cultura do Acre sabem disso. É importante fomentarmos a cultura ela faz parte da formação de uma nação, da formação de um povo, e eu entendo, por exemplo, que os parlamentares têm que ter um olhar muito especial para a cultura, principalmente para a valorização. Por exemplo, nós votamos e transformamos o forró em patrimônio cultural brasileiro, né? Votamos em matérias hoje que representam vários segmentos da cultura tradicional brasileira. Então, eu sou um apoiador do setor cultural, Vitor. Olha, a dona... Ai, meu pai, esqueci. Dona Juliana Mesquita. Dona Juliana Mesquita, ela é pastora e ela está fazendo uma pergunta aqui que eu, sinceramente, não compreendi, dona Juliana, mas vamos lá, vou fazer a sua pergunta. Pergunta para o Alan, como senador, o que ele pode fazer a favor das igrejas evangélicas para que possamos ter liberdade para pregar o evangelho no Brasil? Por que eu não entendi? Juliana? Dona Juliana, eu estou perguntando, eu estou falando que eu não entendi, porque nós estamos tendo problemas para pregar o evangelho no Brasil? Não sei se você lembra daquela proposta da criminalização da homofobia, quando tentaram incluir qualquer fala de pastor, que durante o seu culto, a missa, um padre se pronunciasse contra a homossexualidade, sofresse sanções e tal. Eu acho que é isso que a nossa irmã está falando. Perseguição religiosa no Brasil, qualquer tipo de perseguição contra o cristão evangélico, que por uma questão de foro religioso, das suas convicções, faça alguma menção bíblica a respeito desta ou daquela postura, daquela concepção. Eu acho que é isso que a nossa irmã Juliana está falando, ela está correta, nós temos que lutar para que o Brasil mantenha essa postura de liberdade religiosa. Nós não podemos impedir as pessoas de exercerem sua fé, até porque é constitucional. O Estado é laico. E o que significa o Estado laico? É que ele não tem uma fé preponderante, ele respeita todas. Não quer dizer Estado ateu. Tem gente que acha que o Estado laico é Estado ateu. Não é. O laicismo é respeitar as religiões todas. E não ter nenhuma como religião oficial, como era antigamente, que o catolicismo era a religião oficial do Brasil. Então eu entendo que há uma preocupação de muitos evangélicos com relação a matérias, então existem matérias tramitando na Câmara dos Deputados que são muito preocupantes.
Por exemplo, nós votamos contra um projeto de lei de 2013, o projeto de lei do deputado João Willis, que permitia a cirurgia de mudança de sexo para criança. Criança! Você já pensou que absurdo isso? Uma criança não tem noção do que é a sua sexualidade. Uma criança, ela tem que ser protegida. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala exatamente disso. Então tem algumas matérias que são estapafúrdias, que nós vamos sempre combater, como nós já tratamos aqui em outras vezes. Então, Alan, a preocupação você tem da 1 minuto para da as suas Juliana. considerações finais. Me perdoe Não. ser tão agressivo. Mas vamos lá. Não, ótimo, ótimo. Gente, eu quero agradecer aqui a sua paciência e principalmente esse momento da sua audiência, de estar nos ouvindo as nossas propostas. Nós temos um grande desejo de fazer o bem para o povo do Acre. Eu quero pedir o seu voto para o número 444, Alan Rick, senador, em respeito aos nossos valores, em respeito à geração de emprego e renda, a um trabalho melhor pela nossa saúde, pela nossa segurança pública, porque eu estou do lado da segurança pública e, acima de tudo, defender aquilo que é melhor para o Acre e para o Brasil. O respeito à família, aos nossos valores, ao agronegócio e, justamente, a geração de mais emprego e renda, de esperança para a nossa população. Que Deus abençoe a todos. Alan Rick, senador, 444. Muito obrigado, Alan. Boa sorte. E assim nós terminamos a edição de hoje do Gazeta Entrevista. Lembrando que o terceiro bloco é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Nós voltamos amanhã.